Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, por mais um tempo juntos, com a palavra aberta. Seja muito bem-vindo, você que está disponível nessa noite para assistir um pouco, para alimentar sua fé com a palavra de Deus, amém? Se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa noite, em Salmos 119, Salmo 119, e vamos orar. Salmo 119. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu perdão, pelo amor incondicional do Senhor, manifestado na cruz do Calvário, em nosso benefício. Te adoramos, te agradecemos por esse privilégio. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Fale conosco nessa noite, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te agradecemos e oramos. Amém. Amém? Salmo 119 é um salmo maravilhoso da palavra de Deus que exalta a palavra de Deus, né? Todo o capítulo 119 exalta a palavra de Deus e aqui no capítulo 119, né, no versículo 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, ó Senhor, é a tua palavra. No versículo 162, o salmista disse: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Alegro-me nas tuas promessas, como alguém que achou grandes despojos. Sabe quando Israel possuiu os despojos do inimigo, significava que aconteceu ali uma grande vitória para o povo de Israel. Então, quando os despojos, quando um país apropriava daquele despojo, significava que ele teve a vitória sobre o inimigo. E o salmista que fala em Salmo 119, 162, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Então, quando Deus dá uma promessa para você e para mim, sabe, é motivo de alegria em nossos corações. É motivo de alegria em nossos corações. É motivo de alegria porque a promessa, com certeza, Deus já fez. Deus já concluiu. Então nós podemos descansar e realmente alegrar, regozijar no que Deus já tem falado para nós. Amém? E realmente é um privilégio para nós poder ouvir a palavra de Deus e receber as promessas do Senhor. E com alegria, sabendo que quem fez a promessa é fiel. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24, aquele que fez a promessa, aquele que vos chamou é fiel. Aquele que vos chama é fiel. É fiel. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele é poderoso para concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas. Deus é poderoso para concluir a boa obra em nossas vidas. Sabe, se Deus falou algo com você, você pode acreditar que ele vai cumprir o que ele te prometeu. Em 1998, na conferência que nós tivemos aqui com o pastor Stevens, né, o pastor da nossa igreja principal naquela época, em Baltimore. Pastor Stevens, em uma das suas mensagens, ele repetiu várias vezes uma frase. Ele falou o seguinte: Deus disse, Deus fez, é um fato e nós cremos. Deus disse, Deus fez, é um fato e nós cremos. Se Deus disse algo para você, você pode já considerar um fato. Porque ele já fez. Mesmo que pareça impossível diante dos seus olhos, em tempo, Deus já fez. Você só precisa acreditar, confiar,
esperar por ele. Porque Deus é poderoso para fazer o impossível, tornar possível diante dos nossos olhos nesta noite. Sabe, amados irmãos, Deus tem um plano para as nossas vidas e Ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele tem um compromisso com a sua palavra. Quantas vezes nós desistimos de esperar por achar que está demorando as promessas realizar em nossas vidas? Quantas vezes resmungamos e ficamos ansiosos porque a resposta não chega em nosso tempo? Se Deus disse, você e eu poderemos considerar como que Ele já fez. É um fato e nós só precisamos acreditar. Em 1 Reis, capítulo 12 e capítulo 13, tem uma história interessante para nós nessa noite. Aqui, né, o Roboão rejeitou os conselhos dos anciãos de Israel e aceitou o conselho dos jovens. E o que aconteceu? O reino de Israel foi dividido. 10 tribos subiram para o norte com Jeroboão e 2 tribos ficou embaixo, em Judá, com Roboão, descendente de Davi. Porém, começou a ter um conflito entre o Reino Norte e Judá. E muitas pessoas do Reino Norte estavam descendo para Jerusalém para adorar a Deus. E Jeroboão ficou com medo de o povo descer para Jerusalém e se unir com Judá contra ele. Então, o que Jeroboão fez? Ele pôs um bezerro de ouro em Betel e outro bezerro de ouro em Dan. E falou para os judeus, para os israelitas, eis o vosso Deus. Este mesmo erro ocorreu quando Israel estava saindo do Egito. Quando os Moisés subiu para o Monte Sinai, quando recebeu a lei, o povo achou que estava demorando e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. E nós sabemos como Moisés quebrou as tábuas da lei. Mas aqui, Jeroboão fez um bezerro de ouro e colocou em Betel. Betel não é longe de Jerusalém. De Betel até Jerusalém, hoje são aproximadamente 20 quilômetros. De carro, 12 a 15 minutos de carro. Então, o povo estava descendo para Jerusalém, naquela época, nos seus cavalos, nas mulas, estava descendo para Jerusalém para adorar ao Senhor. Então, Jeroboão colocou esse bezerro de ouro em Betel, falou, eis o vosso Deus. No mesmo lugar que Jacó ouviu Deus através de um sonho. E Jacó disse, em Gênesis 32, eis que Deus estava neste lugar e eu não sabia. Este é um versículo triste da Bíblia, que às vezes Deus está na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, e você e eu não percebemos. Mas Jeroboão profanou esse lugar. Ele colocou um bezerro de ouro e pediu o povo para adorar. Então, no capítulo 13 de 1 Reis, Deus envia o profeta, um homem de Deus, até Betel. E esse homem de Deus, esse profeta, chega em Betel, bem no momento que Jeroboão estava adorando o seu Deus, o bezerro de ouro. Então, o que aconteceu? O homem de Deus, o profeta, falou, olha, vai nascer um rei em Judá. Seu nome será Josias. E ele vai vir aqui e vai destruir tudo isso, vai pôr fogo em tudo, inclusive nos ossos que estão sepultados aqui. E o rei Jeroboão imediatamente esticou a mão para o homem de Deus e falou, prenda este homem. Porém, ele não conseguia puxar seu braço, porque seu braço secou imediatamente. E ele, vendo isto, ele clamou ao homem de Deus para que intercedesse por ele. E o homem de Deus intercedeu e ele pôde puxar seu braço de volta.
interessante para a nossa instrução nessa noite, porque Deus prometeu, Deus disse, vai nascer um rei em Judá, seu nome será Josias, e ele vai vir aqui, vai destruir esse altar, vai destruir todos esses túmulos, vai pôr fogo em tudo. Deus fez a promessa. Passou 1 ano, nada. Passou 10 anos, nada. Passou 20 anos, nada. Passou 50 anos, nada. Passou 100 anos, nada. Quando chegou 300 anos depois dessa promessa, nasceu um menino na casa de Judá. E seu nome foi Josias. E ele começou a reinar com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, ele começou a reinar. Aqui, em 2 Reis, olha comigo aqui nessa noite, 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22. 300 anos passaram até que se cumprir, literalmente, o que aconteceu. 2 Reis 22, versículo 15 a 20, está escrito. Capítulo 2 Reis 22, 15 a 20. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Isso é uma profetisa falando, né? No versículo 16, 2 Reis 22. Peraí, 2 Reis 22. É 15. No meu tá também o altar que estava em Betel. Josias, 2 Reis 22, versículo 1. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou no caminho de Deus, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Aí, a partir do versículo 3, ele repara o templo, e no capítulo... Acho que é 23, 15. 23, versículo 15 a 20. Exato. Isso mesmo, capítulo 23 de 2 Reis. Também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nabate, que tinha feito pecar Israel. Esse altar, junto com o altar, o rei derrubou. Junto com o altar, o rei derrubou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou os postes ídolos. Olhando Josias ao redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e o queimou sobre o altar. E assim profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado essas coisas. 300 anos se passaram até chegar a esse ponto. 2 Reis 23, 15 a 20. E foi queimado e destruído aquele altar. Um lugar próximo de Jerusalém. Deus disse, Deus fez, foi um fato. E o povo creu. Às vezes Deus te dá uma promessa na sua vida. E passa uma noite, passa um dia, 2 dias. E o que acontece muitas vezes? Ficamos desesperados. Ficamos inquietos. Ficamos ansiosos porque nós não conseguimos ver como vai cumprir aquilo que Deus nos prometera. Mas Deus disse, podemos considerar que Ele já fez. Mesmo que pareça impossível, é um fato, nós só precisamos acreditar, crer. Em Números, capítulo 23, 19, fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo prometido, Deus não fará, tendo Ele falado, não se cumprirá. Olha, Deus não é um homem para que minta. Ele não mentiu para você nem para mim. O que Ele nos prometeu, Ele já fez. Já é um fato. E nós só precisamos confiar, crer. Em tempo, vai chegar às nossas mãos o que Deus nos prometeu. Porque Deus tem um plano para as nossas vidas. E nessa noite,
Eu gostaria que você pensasse sobre isso comigo, porque Deus, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, como eu li no início. Luz para Salmo 119, versículo 5. É ela que alimenta a nossa fé, Romanos 10, 17. É ela que nos dá sustento para caminharmos. Por isso é tão importante ouvirmos a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus e permitir que Deus comunique conosco. Porque a palavra de Deus alimenta a nossa fé. Toda a escritura é inspirada por Deus, apta para nos ensinar, para nos educar, para nos corrigir. A palavra de Deus, ela tem mais de 7.800 promessas e todas elas têm o sim e o amém de Deus para as nossas vidas. Deus jamais irá abrir mão das nossas vidas porque Ele nos ama. Ele nos ama e tem um plano perfeito. E no momento certo, nós vamos ver a grandeza de Deus nas promessas que realizarão em nossas vidas, aqui na terra dos viventes. Então não podemos desistir, mas crer. Em Salmo 119, versículo 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus, ela nos dá vida, ela nos dá ânimo novo, ela nos edifica, ela nos instrui no caminho que devemos andar. Também em Salmo 119, versículo 107, o salmista disse: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a sua palavra. Vivifica-me, Senhor, estou aflitíssimo. Por que a aflição? Porque às vezes a promessa está demorando chegar, realizar em nossas vidas. Ficamos aflitos, ansiosos. E o salmista aqui diz: estou aflitíssimo, Senhor. Vivifica-me segundo a sua palavra. Me dá um ânimo novo segundo a sua palavra. Me dá uma promessa nova segundo a sua palavra. E no versículo 116, o salmista disse: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Olha, ampara-me, Senhor, segundo a sua promessa. Porque Deus não é homem para que minta. Pode demorar, mas se Deus disse, Deus já fez, é um fato. E nós cremos, nós confiamos, nós esperamos. E assim nós andamos de fé em fé, de fé em fé. Em Salmo 119, versículo 159, está escrito: considera em como amo os teus preceitos, a sua palavra. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a sua bondade. Vivifica-me. Dá uma vida nova para mim, um novo começo. Me anima, me dá um ânimo novo. Me dá uma energia nova para seguir em frente, de cabeça erguida. Então, amados, se Deus te deu uma promessa, então Ele já fez. Você pode considerar um fato, mesmo que diante dos seus olhos pareça impossível. Você só precisa acreditar, confiar e descansar. Porque o nosso Deus não falha. E Ele jamais irá desistir das nossas vidas, porque Ele nos ama. Por isso, Salmo 119, versículo 162. Achar as tuas promessas. Alegro-me nas tuas promessas, como alguém que achou grandes despojos. Então, os despojos têm a ver com vitória. Se Deus te deu uma promessa, você já pode considerar vitorioso. Porque Deus disse, Deus fez, você já pode considerar um fato. Só precisa crer e confiar e esperar. Porque Deus fará. Deus vai fazer acontecer. Nada é impossível para Ele. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite ou durante a semana e ainda não é nascido de novo, ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Sabe, o momento é hoje, é agora. Se você tem um vazio no coração, só Jesus pode preencher esse vazio. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus.
Se você hoje ainda não tem essa certeza, ore comigo. Onde você está e como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Por favor, entre no meu coração, me dê um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. E, em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 2 Coríntios 5,17 fala: nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, sabe? Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Sigamos em frente de cabeça erguida, porque quem fez a promessa é fiel. Fiel ao que vos chama, o qual também fará. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grande despojos, porque a vitória é certa, porque aquele que fez a promessa é fiel. Deus disse, Deus fez, é um fato, e nós cremos. Vai chegar a resposta que nós tanto esperamos, no momento oportuno. Deus vai trazer. Não vai precisar chegar a 300 anos, porque enquanto estamos aqui na terra dos viventes, a promessa irá cumprir. Porque quem fez a promessa é fiel. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.